Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. No Espaço Feminino de hoje, no tema saúde, nós vamos conversar sobre varizes, um programa imperdível que você que está aí conectada via internet, através do nosso site boasnovas.tv, www.boasnovas.tv. Você que está aí conectada, assistindo ao vivo o nosso programa ou está aí na sua cidade, através dos canais da Boas Novas. Fique bem atenta, faça a sua pergunta. Estamos ao vivo no programa de hoje para conversar sobre varizes com o doutor Bruno Morrison, que está hoje aqui com a gente, cirurgião vascular. Doutor, obrigada por vir mais uma vez. Obrigado a você pelo convite mais uma vez, querida. Esse assunto é um assunto bastante relevante para a gente, né? A gente precisa estar muito atenta, porque essa questão das varizes, a gente sabe que são bastante problemáticas, né? E temos conversado com você em alguns programas sobre o assunto e a gente tem percebido quanto que isso é bastante difícil para algumas pessoas, né? Vivendo a questão de varizes. Agora, quais são os agravantes, os maiores agravantes que as varizes podem trazer? A causa mais grave de todos é quando leva a úlcera venosa, que são as feridas que abrem nas pernas, geralmente espontâneas, sem causa nenhuma. O paciente diz que do nada apareceu uma ferida e elas levam, às vezes, dias, meses, algumas até anos. Eu tenho alguns pacientes, felizmente no serviço público, que tem pouca condição, que chega a 30 anos com uma úlcera de 10 por 20, às vezes, centímetros na perna, que não fecha, por dificuldade do tratamento e poder deixar a doença evoluir tanto. Por isso, tamanha a relevância da gente estar aí tentando agir de forma preventiva, né, e tentando já diagnosticar com maior habilidade, né, e agilidade, né? Existem tantas alterações na qualidade de vida do paciente que vários trabalhos começam a pesquisar o quanto que isso afeta, o quanto que ele deixa de dias de trabalho perdido, problemas psicológicos, problemas em família, né, por causa da doença venosa. Pois é o assunto de hoje que a gente quer tratar aqui com vocês, então é só ligar e participar do programa de hoje. O telefone está aí no seu vídeo para o contato agora, 2112-6222, é o contato que você pode estabelecer com a gente. Agora, eu estou aqui com o estudante de gastronomia, o Will, que está ali já agilizando as coisas, não é isso? Já estamos já preparando. Fala. Hoje a gente tem, hoje a gente tem comida japonesa, Márcia. Se der pra pegar, ó, a gente vai ter aqui um banquetezinho mini, né? Um mini banquete, um yakisoba de carne original do Japão. A gente vai tentar seguir aí a receita original lá do cursinho, né? Que a gente faz para reproduzir aí para os nossos amigos telespectadores. Bom, a última vez que você esteve aqui foi o maior sucesso aqui dentro do estúdio. Eu acredito que agora a gente vai dar continuidade a esse sucesso aqui. Se Deus quiser. Tô trabalhando para ficar melhor, querida. Legal mesmo. Pois é, olha só, no Espaço Feminino de hoje você pode ficar com a gente, interagir com a gente, fazer a sua pergunta sobre o assunto no nosso tema saúde, que é varizes. Enfim, com o Will ali, o chefe, é só ficar com a gente, só ficar pertinho. Agora, a sua participação mega importante no bate-papo de hoje, ok? Ó, no programa do Espaço Feminino aqui, na TV Boas Novas, a nossa proposta é conduzir as pessoas a Cristo. É claro que a gente aqui busca abraçar diversos assuntos que possam te ajudar quanto a questões familiares, à saúde, a questões, enfim, sociais. Nós estamos sempre pontuando, mas o nosso foco é estar aí sempre indicando a você, apontando para Jesus. E a ideia que a gente tem no Espaço Feminino é estar fazendo com que a tua fé em Deus fique sendo a cada dia promovida, ela cresça, a fé que você tem em Deus, ela cresça cada vez mais. Porque você sabe que essa fé em Deus, ela nos sustenta.
E ela é a ferramenta, ela é o que vence o mundo. A nossa fé em Cristo é o que vence o mundo. Você sabe, porque é isso que diz na Bíblia. Olha só o texto. Nessa caminhada, a gente está sempre orando. Então, a gente baseia, sustenta esse momento de oração na Bíblia, que é, nós acreditamos, que é a palavra de Deus e é o próprio Deus. Os conteúdos da Bíblia são maravilhosos. E nessa caminhada de atitudes de fé dessa semana, que é o que a gente está aí caminhando, eu tenho para você o versículo de hoje que é extremamente abençoador para a sua vida, para a nossa vida. Eu não preciso nem dizer para você que esse é um texto que te chama a atenção nessa hora e é a verdade revelada para o teu coração. Vamos nos apegar com firmeza à esperança que a gente professa. O nome da nossa esperança é Jesus. Vamos nos apegar a Ele com firmeza, porque o que Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus. Nós nos apegamos a Ti agora. Nós nos apegamos a Ti de forma muito íntima agora, porque só o Senhor conhece o tamanho, a dimensão, a profundidade da situação, da dor que a minha amiga pode estar vivendo nessa hora. E ela sabe que a tua intervenção, ela é muito preciosa. Eu tenho recebido, Pai, muitas pessoas, contatos de muita gente pelo Facebook, tu sabes disso, e eu oro por todas elas, não consigo me lembrar dos nomes agora de todas, mas eu oro por todas elas, porque essas pessoas, elas que nesse momento se apegam a Ti, como a Tua palavra revelada nos coloca agora, nos apresenta agora e nela nos firmamos, elas se apegam a Ti, elas se abraçam a Ti agora como a única solução. E Pai, Tu és a esperança que professamos. No nosso coração ainda há vida, ainda há energia, ainda há forças, porque Tu és quem nos move. Então, no nome de Jesus, que esse abraço a Ti, esse apego a Ti nesse momento, a Tua fidelidade ao que Tu prometeu de nos amparar, acolher, nos dar vida, agora, ela esteja agora em paz, se aquietando, sossegando nessa verdade. Que a tranquilidade da Tua presença, esse apego a Ti agora gere no coração dela a tranquilidade, a segurança da Tua bondade, da Tua cura, da Tua provisão. Pai, nós temos certeza, tanto temos certeza do que estamos sendo ouvidas por Ti, que agora nós Te agradecemos. Queremos Te agradecer pela forma maravilhosa da Tua intervenção nesse momento. Até, Senhor, o final desse dia, toda a solução que ela precisa estará nas mãos dela e eu Te agradeço por isso. Te agradeço por isso, Pai. Juntas Te agradecemos por isso. No nome de Jesus. Amém. Eu e você estamos numa certeza de que estamos falando com Deus. E os nossos olhos não precisam estar obcecados por uma visão real de alguma coisa para a gente crer, não. Porque aquilo que a gente crê nos sustenta de tal forma que mesmo que os nossos olhos não estejam vendo, nós acreditamos aqui dentro do nosso coração que o nosso Pai é fiel e toma conta daquilo que a gente não pode tomar. O homem tem esse hábito, né? De tentar ter tudo a seu controle, tudo estabelecido de forma que ele tenha o controle. Então, se ele não está vendo, não posso controlar, melhor desacreditar, invalidar, achar que é bobagem. Mas nós que acreditamos em um Deus fiel, sabemos que existem coisas nessa vida que não podemos ter o controle e nós temos paz nisso.
que, mesmo que não consigamos fazer, nós temos um Deus que cuida da gente, que vai conseguir intervir a nosso favor. Bom, eu creio nisso. E eu quero que você não se apegue no que eu estou dizendo, não. E nem é um apelo emocional à sua dor, não é isso? Eu quero que você medite nessa palavra. Medite na fidelidade de Deus, no cuidado dele por você. Ore sobre isso. Pense sobre isso. A nossa fé em Deus não é burra. Ela não nega a situação, de jeito nenhum. Eu já tenho dito isso para você aqui. Ah, não, isso aí não existe, isso aí não existe, isso aí não existe. Não, não, a nossa fé não é burra. Ela sabe que o problema está ali, que ele existe. Agora, ela é tão grande, num Deus tão maravilhoso, que ela entende, ela crê. A nossa fé crê. E nós cremos que aquele problema não é maior que o nosso Deus. O nosso Deus é que é maior que ele. Portanto, nisso nosso coração sossega. Pensa nisso. Estamos ao vivo hoje aqui na Boas Novas, viu? No tema saúde, um bate-papo sobre varizes. Você pode participar ligando, interagindo com a gente. Voltamos já já. No tema saúde hoje, nós vamos conversar sobre varizes com o doutor Bruno Morrison, que está aqui com a gente, cirurgião vascular. Doutor, então a gente tem conversado com você, posso dizer assim, claro, né? Sobre essa questão das varizes. Acontece que pode ser que a minha amiga esteja em casa pensando o seguinte: bom, mas é que eu não sei o que são as varizes, né? A gente já falou sobre isso. Pode ser que ela esteja agora assistindo pela primeira vez, ela não pegou o conceito disso. Então, dá uma explicada de novo pra gente. Uma resumida para todo mundo entender. Varizes são vasos que, devido a algum problema genético, tá? A gente ainda não sabe ao certo qual é, uma deficiência no colágeno, uma substância que a gente tem no corpo, eles se tornam fracos e não suportam peso excessivo, muita exposição ao calor, muito tempo em pé, começam a dilatar. Com essa dilatação, esse crescimento, elas param de funcionar. Uhum. E como é um sistema de vasos, um sistema de canos, vamos pensar assim, um não funcionando direito, começa a sobrecarregar os outros, que também são fracos. E vai levando uma cascata cada vez, criando-se mais vasos dilatados e tortuosos, que é a definição da varize. Agora, você disse que o fator hereditariedade conta. Muito forte. E existe outro fator para a questão da causa? Sobrepeso, tabagismo, sedentarismo, tá? Alimentação não tem nada provado, a não ser quando a pessoa se alimenta mal e acaba virando um sobrepeso, um obeso, aí, mas é indireto, né? Trauma, alguns traumas sim, sabe-se que podem causar, porque quando você tem um trauma no local, existe uma produção maior de vasos para cicatrização, e às vezes esses vasos são defeituosos devido à genética da pessoa, então acaba aumentando a criação de mais varizes. Mas no caso, então, essas questões de sobrepeso, enfim, elas parecem ter uma conexão também com a coisa da hereditariedade, né? Sim, sim. Mas agora a possibilidade de você ter o sobrepeso, não ter a genética e desenvolver, mas com muito mais brando do que a pessoa que tem a genética própria para isso. Agora, essa coisa de as pessoas têm alguns mitos sobre varizes, né? Ficam, isso causa varizes, aquilo não causa e tal. A coisa dos exercícios físicos, como é que fica essa questão? Isso. O exercício de hipertrofia, que é aquele exercício que a pessoa faz, o famoso marombeiro, para ficar grande, forte, você mantém uma força parada há muito tempo, é o que chama de exercício isotônico. Isso aumenta a pressão dentro dos vasos, como é feito durante muito tempo, ajuda a dilatá-los e como eles são fracos, vamos pensar assim, né? Vamos dizer que a pessoa já vem com essa deficiência, eles tendem a virar varizes sim. Tá? O melhor exercício é o exercício aeróbico. A corrida, a bicicleta, a musculação com pouco peso, né? Aquela local, aquelas aulas que você tem mais movimento e menos pressão em cima do vaso. Outros mitos que todo mundo pergunta, o famoso salto alto, né? Isso que eu ia falar. Pois é, saiu um trabalho há pouco tempo falando sobre salto alto. O que eles chegaram à conclusão? O problema, em primeiro lugar, é estar de pé, né? Estando com salto, não estando com salto, você já está sobrecarregando seu vaso por estar em pé. Agora, qual o problema do salto alto? Um salto alto muito grande, o famoso salto 7, salto 10, seja lá o que o pessoal gosta de usar,
você não usa a panturrilha para andar. Você fica com a panturrilha totalmente contraída. E a panturrilha é muito importante na circulação sanguínea. Ela parece que a mulher só usa o quadríceps, que são os músculos da coxa. Deixa a perna parada, a panturrilha e a planta do pé, que é outra bomba importante na perna. Então acaba sobrecarregando sim. Entendeu? Isso já está provado que acaba sobrecarregando sim. Mas são os saltos muito altos, porque as mulheres sempre gostam de ouvir que não tem problema. Isso. Né? Mas não é bem assim, né? Vamos começar a rever. É, né? porque assim, eu já vi uns saltos assim que eu falei, meu Deus, como alguém pode andar naquilo. Né? É um grande, é um malabarismo. Você chegou, não é nem só varizes, qualquer coisa, né? Vai dar uma dor muscular... Pode dar N outros problemas, colunas, articulações, porque você sobrecarrega muito, você muda totalmente a dinâmica do caminhar. E a questão, fala. Um mito que é importante, que eu tenho ouvido muito, é em relação ao tratamento cirúrgico, né? Para que operar se vai voltar? Pois é. Muita gente fala isso. A doença não volta, em primeiro lugar. A doença sempre esteve com você, né? Se você tem aquela predisposição à fraqueza dos vasos e você não faz um tratamento preventivo, ela vai sempre se desenvolver, ela não vai voltar. Eu tirei e voltou, doutor. Não é que você tirou e voltou. Você tirou e não vai voltar mais, aquelas que você tirou. Mas se você não prevenir, você vai voltar a desenvolver nova doença. Agora, existem também, hoje, a moda é uma coisa incrível, né? Hora tá, vai e volta, vai e volta. E, ultimamente, as calças jeans têm sido, assim, calças muito apertadas, né, para as mulheres. Esse tipo de calça tão apertada, também existe aí algum tipo de causa nisso para gerar uma varizes? Se for uma calça completa, não tanto, porque você está até facilitando um pouco o retorno venoso, não está deixando aquela perna inchar tanto. Agora, as calças, vamos dizer assim, calça corsário, que é uma calça que vai ser até meio de perna, ou as bermudas, muito coladas, muito apertadas, elas vão dificultar sim, porque vai ter uma grande região da perna que não vai estar coberta, não vai estar sendo comprimida, o sangue vai circular livremente. Quando chegar nessa região onde vai ter esse elástico, essa lycra, esse jeans, seja o que for, ele vai ter uma barreira. Sim, aí vai poder predispor a uma formação de varizes. O ficar de pé muito tempo também... A posição do ser humano. Não é o que eu sempre digo. O fato de você ser humano já é uma predisposição a ter varizes, porque você anda de pé. Os quadrúpedes, outros animais, não vão ter essa predisposição. Existem muitos trabalhos que as mulheres executam que elas ficam de pé há muito tempo, né? Isso é fator de risco. O próprio chefe de cozinha. Sim, sim. Enfim, as vendedoras. O cirurgião. Ontem eu fiquei 12 horas numa cirurgia só em pé, sem poder se movimentar. 12 horas? Por acaso, eu não tenho varizes, mas eu gosto de usar minha meia para prevenção. Por acaso eu estava com a minha meia novinha. Acabou as 12 horas, minha perna estava 0 quilômetro. Graças a Deus não tive nada. Que coisa. Nossa, 12 horas. 12 horas. E com relação à questão de quem vai viajar de avião muitas horas, nessa questão das varizes, que tipo de orientação é necessária? Igual qualquer outra viagem de longa duração, se você puder parar o veículo que você estiver utilizando como um carro, coisa parecida, é importante para você poder caminhar. Se for um veículo como um avião, que não há possibilidade disso, pelo menos caminhar dentro do corredor do avião, tá? E, por exemplo, como você falou do exemplo do avião, algumas empresas aéreas que têm voos muito longos, se você chegar com, por exemplo, um atestado do seu médico, dizendo que você tem variz ou predisposição a tais, a própria empresa aérea fornece a meia elástica. Isso. E essa coisa desse mito de tomar aspirina... A aspirina não vai prevenir nada. A aspirina vai prevenir várias das aspirinas... Estou falando no sentido do voo. Para varizes... Para quem vai viajar... Para varizes, não. Existem tratamentos para quem tem indicação, entendeu? Com alguns anticoagulantes, sim, uns injetáveis, outros até comprimidos, mas não a aspirina. Certo. Não, ela não vai prevenir nunca o tromboembolismo, por pior que seja o fator de risco desse paciente. Certo. Tá? Isso é um mito. É um mito, Isso é um mito. Por isso que a gente tem que estar aqui hoje tratando. Isso é importante levantar, porque infelizmente algumas pessoas... meu vizinho mandou tomar que diz que é bom. É bem por aí, né? Diz que é bom. Esse negócio do vizinho mandou tomar. O vizinho diz que é bom, passa vinagre, diz que é bom, tudo bom. Até passar vinagre? Já, vejo tudo, né? Vejo tudo, infelizmente. Ai, doutor Bruno. Agora, explica pra gente assim, porque existem aqueles vasinhos, né? E que as pessoas olham e dizem, puxa, isso aqui pode vir a se tornar um processo de varizes. Mas aí eu queria que você respondesse isso depois. Temos uma ligação? Alô? Alô? Falamos com quem? Maria José.
Oi, Maria José, você está no ar, pode fazer pergunta se quiser. É até sobre isso aí que você falou agora mesmo, você tocou no ponto. Aqueles vasinhos, eu não chego a ter varizes mesmo. Eu tenho aqueles vasinhos e eu tô com uns sintomas muito esquisitos. Eu não posso ficar de pé muito tempo, nem parada, que minhas pernas estão inchando. E também eu tô sentindo mal-estar. Isso aí poderia ser o problema de varizes? A nomenclatura vasinho, ela não existe na medicina, né? É um diminutivo, é um senso comum, é um diminutivo, vamos dizer assim, das microvarizes, né? Que se chama, o termo técnico seria telangiectasias, que são as aranhas vasculares. Isso é como se fosse o final da linha da varize. Não deixa de ser uma varize, só que, vamos dizer assim, é a microvarize, tá? Não necessariamente a pessoa que tem só telangiectasia há necessidade dela ter os vasos maiores. Ela pode ter só esses vasos menores. Se ela tiver só esses vasos menores, ela não vai ter sintomas. Por quê? Por que eu afirmo assim com tanta certeza? São microvasos, quase microscópicos. A quantidade de sangue que acumula neles é muito pequena para gerar peso, queimação, inchaço na perna. Agora, se o paciente apresenta sintomas, provavelmente ele não tem só as microvarizes. Ele pode ter por baixo dessas microvarizes, no que não está sendo visível a olho nu, ela disse, né, no depoimento dela que ela não tem varizes, ela não tem, de repente, a olho nu. Mas o fato dela ter sintomas, provavelmente ela deve ter varizes sim. E que sintomas hoje a gente pode elencar aqui, doutor, para que, de repente, seja um indicador para fazer os exames, enfim, para ir ao médico? Procurar um atendimento médico e, se necessário, o exame. Sempre a sensação de peso, né? Porque o sangue não está retornando, está literalmente acumulando na sua perna. Então, você começa a ter mais peso, mais sangue na perna do que o normal, levando uma sensação de peso mesmo, literalmente, tá? Esse sangue acumulado, ele irrita mais ainda o vaso, causa uma reação inflamatória. Então, dá uma queimação, aumenta a temperatura sim, a pessoa bota a mão na perna, sente a perna mais quente, tá? E dá uma queimação. E o edema, o inchaço, tá? Principalmente no final do dia. A pessoa relata que acorda bem de manhã, e à medida que o dia vai passando, principalmente de acordo com a atividade dela, né? Ela vai notando que a perna vai demaciando, vai ficando mais inchadinha. O chinelo, a sandália, começa a ficar marcado no pé, a meia, quando ela chega em casa e tira a meia, vê aquela linhazinha da meia. Isso são sinais indicativos que pode estar acontecendo doença venosa. Certo. Ou outros também parecidos. E a ida ao médico, quando a pessoa não sabe, como você colocou aqui, doutor Bruno, bom, eu não sei, porque eu não vejo, mas eu sinto esses sintomas. Como é que ela tem certeza e fecha-se o diagnóstico? Ela vai procurar um especialista, né? Que a gente já pontuou. Já falamos isso várias vezes em relação, né? Você vai no ginecologista, você vai para tratar a parte ginecológica. Você vai ao angiologista para ver vasos, né? Então, sintomas em membros inferiores, é importante sempre você procurar o seu angiologista, o cirurgião vascular, independente da idade, tá? Eu tenho paciente de 17, 18 anos com muitas varizes, como eu tenho paciente com 90 que começaram a desenvolver só com mais idade, por outros fatores, né? Como eu falei, o fator genético é muito forte, mas nem sempre ele é o principal, entendeu? Ele vai fechar o diagnóstico depois que for examinado pelo médico, pode ser necessário, às vezes, o início de um tratamento para uma prova terapêutica, para ver se ele responde àquele tratamento. E, geralmente, os exames diagnósticos, que o principal deles é o Doppler, que é um ultrassom, onde você visualiza todas as veias da perna e mede o fluxo delas para ver se elas estão funcionantes ou não. Geralmente, quando você está, ou você não está a olho nu visualizando, ou você está pretendendo algum procedimento mais invasivo nesse paciente. Certo. Porque o tratamento em si não altera muito com o resultado do exame. O tratamento clínico, que é a meia elástica, que são os medicamentos, os cremes, seja o que for ser usado nesse paciente de acordo com o grau da doença dele. Certo. E a questão desses tratamentos, à medida em que eles prosseguem, evoluem, é preciso que o médico também continue sendo acessado e nada de... sempre acompanhado, porque se eles começam a não fazer mais efeito, aí os exames complementares são importantes. Por que não estão respondendo? Será que aconteceu uma trombose, por exemplo? Será que aumentaram o número de varizes e aquela quantidade de remédio já não está mais fazendo efeito? Não adianta você tomar mais remédio. A pressão da meia são, no mínimo, 3 tipos de pressão diferentes, né? Às vezes ela está usando uma pressão mais leve, para ela não adianta mais. E aí, de repente, o exame vai ter um papel importante nessa hora. E como é que é essa coisa da pressão das meias no processo de tratamento? Para ser fácil de entender, vamos falar em leve, moderado e pesado, entendeu?
As doenças mais graves, onde você tem outros fatores, como inchaço persistente, varizes calibrosas, você tem que exercer uma pressão maior na perna desse paciente para tentar diminuir esses sintomas. Quando o paciente ou não apresenta nada, né, tem uma história familiar forte, quer prevenir, ou ainda está muito no início, né, e só aparece aqueles microvasinhos, os vasinhos, né, e não quer que eles piorem, seria, né, a pressão mais leve. Agora, é interessante, né, que você pontuou aí a coisa da idade, e pessoas tão jovens, muitas vezes também já apresentam varizes, né? E isso se dá devido a gente sabe que existe a questão genética, hereditária, mas o estilo de vida dessas pessoas interfere, né? Porque você pontuou aí o tabagismo. Interfere bastante. Tabagismo, sedentarismo, interfere bastante. A maioria das pessoas não é nenhum mistério. Você vai sentar, vai conversar com ela, você vai ver que ela tem todos os fatores de riscos clássicos. Mas, infelizmente, quando a genética é muito forte, eu gosto de ficar fazendo isso, porque às vezes a pessoa chega, doutor, eu estou malhando, eu não fumo, eu tenho alimentação saudável e estou cheia de varizes. A genética, infelizmente, ela é muito forte. Conta mais. E como você anda, como eu repeti, a gente anda em pé, não tem jeito, o sangue vai ter que vencer a gravidade em cima de um vaso que não aguenta aquele sangue todo. E na proporção homem e mulher, como é que fica isso? É uma doença da mulher, né? Da mulher? É da mulher. Então, o hormônio feminino já é um próprio causador de varizes, entendeu? Tanto que na gravidez a quantidade, o tamanho, os sintomas, durante a menstruação, eles pioram muito. É muito comum o paciente falar que esses sintomas às vezes são cíclicos ou que durante a gravidez piorou e assim que o neném nasceu melhorou muito, né? Lembrar que não só o hormônio, mas também o feto fazer compressão no abdômen, ele está comprimindo os vasos, o sangue tem dificuldade de retornar e eles começam a dilatar, né? E o hormônio, eu falei, o hormônio. Algumas mulheres, quando entram na menopausa, relatam um pouco a melhora dos sintomas devido à queda desses hormônios. E aí começa a reposição hormonal, volta tudo de novo. É isso que eu ia dizer, né? já entra ou as pílulas também, às vezes há necessidade de você trocar por uma pílula de maior dosagem hormonal e ele volta depois no ginecologista reclamando horrores. E você tem que tentar equilibrar isso com o ginecologista, nem sempre isso é possível. Certo. Entendeu? Agora, na gravidez, o tratamento, ele pede certos cuidados, né? Com certeza. Devido à gravidez, né? Você tem, principalmente quando você vai usar algum medicamento, né? Pode ter alguma interação com o feto. Agora, o principal na gravidez é a meia elástica, que ela não vai ter nenhuma alteração com o feto e previne a formação, sim, com certeza. Máximas que vão aparecer e depois vão sumir com o fim da gravidez. Mesmo que ela não tenha indicação alguma, ela pode usar? Prevenção. Se ela não tiver genética, se ela não fizer nada de fator de risco, só o fato de ter um nenenzinho ali comprimindo o abdômen dela, ela já vai ter predisposição a ter varizes. Nós abrimos o bloco, doutor Bruno, falando sobre as complicações mais graves, né? Nessa situação das complicações, você colocou aqui de feridas que se abrem e demoram, assim, horrores de tempo para o problema solucionar, né? Isso acontece devido a quê? Ao tratamento que não foi seguido ou a resposta do organismo? O que acontece? Não, é uma graduação da doença, né? Vamos falar de novo do vasinho. Certo. No início da doença você vai ter só o vasinho, aquele microvasinho, que não acumula sangue, que não vai te dar tantos sintomas ou no sintoma nenhum, né? À medida que essa doença vai evoluindo, esses vasinhos vão aumentando de calibre, vão aumentando a quantidade de vasos na tua perna, você passa a ter uma doença inflamatória na perna inteira, né? Qualquer agressão, por menor que seja, ela já não reage da mesma maneira, já não cicatriza da mesma maneira, entendeu? Então não adianta a pomada milagrosa do vizinho, não adianta o remédio que for se a varize estiver ali, porque ela é o foco da inflamação. Você pode passar a pomada mais cara que tiver na farmácia, se você não tratar a varize ali, aquela ferida não vai cicatrizar, não adianta. É importantíssimo, então, a questão de se tratar com uma ação preventiva, né? Não deixar que a doença evolua dessa maneira. E até porque, mesmo que você fechamento dessas feridas, ficam cicatrizes, né? Que são quase impossíveis de ser retiradas, porque o sangue ele fica impregnado na pele e faz uma tatuagem. Por mais que vá depois a um dermatologista para fazer algum tratamento de clareamento, seja o que for, a pele fica muito castigada, a textura da pele muda, entendeu? Então,
Então, acaba ficando com sequelas, sim, que dificulta, às vezes, até o caminhar. Alguns pacientes relatam. Essa questão das varizes, elas, essencialmente, só a localização delas só nas pernas pode ocorrer? Por causa do peso. Só porque você nas está pernas? levando o peso do corpo. Eu brinco sempre, se a gente andasse de bananeira, a gente teria varizes nos braços. É porque está a gente sustentando vê o peso do pessoal corpo. fazendo trabalho de malhando o braço e a gente vê aquelas... Por causa do exercício isotônico, aquilo que a gente falou anteriormente. Mas aí é uma questão só do exercício. Só do exercício. Se ele não fizesse exercício daquela maneira, naquela hipertrofia, naquela quantidade de peso, ele não desenvolveria aqueles vasos, vamos dizer assim, dilatados. Que nem sempre são varizes. É por causa do excesso de peso. Ó, vamos fazer o seguinte. Você que está fazendo aniversário hoje, está curtindo com a gente o nosso espaço feminino, saiba que é uma honra ter você nesse dia tão especial. Felicidades! No vídeo, o versículo que nós oramos, que é o seu presente. Apegue-se com firmeza à sua esperança, a esperança que você professa, que você decidiu ser na sua vida o seu Salvador e o seu Senhor, que é Jesus. Pois aquele que prometeu, ele é fiel, então vai cuidar de você. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Ó, nós vamos para o intervalo, depois o chefe Will já está ali com tudo preparadíssimo. Samuel já está dando um take aí, não é isso, Samuel? Mise en place maravilhoso para o yakisoba, correto, Will? Correto, já está tudo no esquema. Então pronto, vamos para o intervalo e voltamos já, mas olha, continuamos aqui com o doutor Bruno. Então, você tem perguntinhas, é só mandar. Não é isso, doutor? Vai dar conta de ficar... Também, vai dar conta de ficar ali sentindo o aroma do yakisoba, respondendo... Me controlando. Vamos falar de tratamento, exatamente. Vamos falar de tratamento, várias novidades. Tem coisas novas aí, né? Sim. Então, isso depois do intervalo. O chefe hoje com a gente aqui, que na realidade, assim, está nessa caminhada, né? Estudando se ainda. Aperfeiçoando. Mas eu vejo que quando nata coisa na pessoa, né? Eu costumo dizer que a gastronomia você tem que gostar. Não adianta você, eu quero aprender culinária, mas eu não quero trabalhar na cozinha. Não adianta. Você não vai conseguir, você não vai se desenvolver. Você tem que criar, inventar, misturar, errar, para um dia você acertar e fazer um bom trabalho. Eu tô aqui então com o Ilivili Will. Nossa, o Ivili. Agora você acertou. Um nome assim, que a Dani ficou me falando um nome aí, agora eu tô confundido. Mas olha só, eu tenho aqui com você hoje um yakisoba, não é isso? De carne, correto. De carne. Você trouxe pra gente aqui uma forma de servir, não é isso, Will? Isso. E essa aqui é uma possibilidade para quem não sabe usar os palitinhos, né? Correto. Que é uma presilhazinha. Não é isso? Correto. Então vamos. Vamos. Ó, aqui a gente, primeira coisa, azeite, panela bem quente. Vai colocar a carne na panela para fritar, normal. Eu vou te mostrar uma, Márcia. Que carne é essa? É o alcatra. Tá. Como é bem pouquinho, a gente prefere que seja o alcatra. Não fica caro, não dá problema, entendeu? É macia. Eu vou deixar uma aqui para te mostrar um detalhezinho. Que nossos amigos, né? E como o programa não é só o espaço feminino, mas é para o homem e para a mulher, certo, Márcia? Ó, não, com certeza. Esse aqui é o segredo, ó. A carne, a gente corta ela de comprido. Ela faz uma tirazinha, ó. E esse é um segredinho muito bom na hora de você servir o yakisoba, porque você vai fazer todos os legumes, depois se você puder pegar, todos os legumes eles estão seguindo o mesmo padrão. São cortes em tiras e vai acompanhar o macarrão. Isso. Na hora de você comer, você pega tudo de uma vez só, através do hashi. Olha o que a gente está querendo dizer para você, ó. Todo mundo assim, a cenoura... Correto. Correto, é isso mesmo. O pimentão, aqui, essas 3 cores, né? Todo mundo cortadinho. Até a cebolinha, olha. Você optou pela roxinha porque ela é mais adocicada? Mas a intenção aqui da cebola não é arder, é acompanhar o prato e dar textura, né? Quando você morder, você vai fazer aquele crack, que é maravilhoso, né? A gente não quer o ardor da cebola, a gente quer mesmo o sabor e a textura. Então é isso. Agora é a parte de... Aqui é bem rapidinho, Márcia. Essa carne tá temperada? Eu botei agora o sal
Sal a gosto, tá, Márcia? Agora eu vou colocar só uma pimentinha do reino. É só o que ela leva. O sabor é mais... todo o sabor do yakisoba é extraído dos legumes que vão acompanhá-lo. A gente vai botar... Já botei o sal a gosto. Agora eu vou colocar a pimentinha do reino. É bem pouco também. E aí a gente vai pra cebola, que é a primeira a entrar no prato. E aí o fogo tem que estar o tempo todo alto, né? O tempo todo fogo alto. Agora o processo é bem rápido, tá? Certo. Só mesmo aquecer. Nessa etapa aqui que a gente está, que já que é um processo que você conhece de casa, que é a cebolinha agregada aí, né, a carne. A carne, correto. Então, já que está esse processo que você já sabe, conhece, a gente dá uma paradinha com essa receita aqui. Vamos continuar, claro, né? Mas para você de casa, com a dica bem interessante, veja. Você sabe que sua atitude pode evitar o estresse? Então fique de olho nessa dica de saúde do espaço feminino. Identifique os fatores estressantes. O primeiro passo é reconhecer e entender o que tira você do sério, pois só assim você poderá procurar formas de lidar melhor com essas situações. Elimine os compromissos desnecessários. Nossas vidas são cheias de compromissos, dos mais insignificantes aos mais importantes. Procure selecionar o que realmente é essencial e elimine o resto. Aprenda a dizer não. Não perca mais tempo com aquilo que não lhe trará nenhum tipo de crescimento. Desorganização. Ser organizado pode ser muito difícil para algumas pessoas, mas é estritamente necessário para lhe ajudar a otimizar o seu tempo e lhe tornar mais produtivo. Deixe tudo em ordem, reservando um tempo para decidir o que é mais importante para o dia. Atraso. Estar atrasado nunca nos deixa bem. Acabamos cometendo erros desnecessários, deixando outras pessoas irritadas e fazemos tudo com pressa e pouca atenção. Por isso, crie o hábito de fazer as coisas com antecedência. Controle. Outra grande fonte de estresse é a nossa vontade de controlar a tudo e todos. Só que a vida não funciona dessa forma. Precisamos relaxar, nos desapegar e deixar as coisas seguirem seu curso natural. Multitarefa. Fazer muitas coisas ao mesmo tempo pode passar a imagem de produtividade, mas ao final, isso só é mais um fator de estresse, pois você nunca consegue se concentrar de fato em nada daquilo que faz, tornando suas tarefas superficiais. Procure fazer uma coisa de cada vez, com profundidade e atenção. Faça aquilo que é a coisa mais importante do dia. Descarte ou delegue as outras pessoas. Essa é uma dica do espaço feminino. Vou botar o outro ingrediente. Tá? Olha, voltando então no nosso yakisoba de carne, não é isso? Correto. Agora, lembrando que a gente tem um brócolizinho aqui, Samuel. Ele está já... O brócolis já foi cozido. Cozido. Na receita, daqui a pouco a gente vai passar a receita, eu coloquei o hondashi. O hondashi é água e hondashi nesse brócolis. Não leva sal, não leva mais nada, apenas isso. O brócolis e o hondashi. A água ferveu, você acrescenta o brócolis, um pouquinho do hondashi, você já fica no esquema. Vamos fazer o seguinte, vamos rodar a cartelinha para o pessoal de casa já ver o que é que precisa? Olha lá, nós temos o yakisoba de carne aí para você. Os ingredientes, 500 gramas de massa para yakisoba, 300 gramas de carne. Essa carne é alcatra, não é isso? Correto, alcatra. Um tomate cortado em tirazinhas. A cebola roxa, uma cebola, uma cenoura, um quarto de repolho branco, um quarto de repolho roxo. Temos também pimentão verde, amarelo, vermelho. Meio pimentão, né? Verde, amarelo e vermelho. Aí temos um brócolis americano, que já foi pré-cozido, né? Correto. E o molho
E esse molho shoyu, enfim, é meio que salgadinho, tem que ter cuidado com sal, o sal né? é mínimo. O sal é mínimo. Se você colocar muito, só corrige. É só para alinhar mesmo, porque o shoyu, a propriedade dele já é sal, né? Ele já substitui mesmo o sal. Na culinária oriental, principalmente. A gente não usa sal para nada. É só o shoyu. Quase nada, né, na verdade. Iveli, passa o teu contato pro pessoal de casa, Passo. então. Eu tô no telefone 6991-7475. Eu tô também na página do Facebook, que é o meu bar e restaurante, né? Que fica no bairro de Campo Grande. É o Barzileirinho CG. Facebook /Barzileirinho CG. Fez o maior sucesso, aqueles petiscos aqui. E lá também, amiga. Lá o pessoal pediu muito. Poxa, foi maravilhoso. Ó, agora, como o doutor Bruno tá ali, e nosso assunto hoje no tema saúde é varizes, temos novidades no tratamento, não é isso, doutor Bruno? Temos sim. O tratamento, quando cirúrgico, tem muitas novidades hoje em dia. O clínico, como eu falei, não mudou muita coisa. São os remédios, os cremes, as meias. Mas no tratamento cirúrgico, a cirurgia convencional, que era somente a retirada dos vasos, hoje em dia nós temos as opções de laser, que você, praticamente com o laser, você cauteriza, você queima esses vasos e o resto, o pouco que fica, o organismo absorve. A radiofrequência, que por mecanismo parecido, mas sem ser por laser, por radiofrequência, também cauterizaria esses vasos, tá? Você tem menos agressão ao corpo, esses dois tipos de procedimento, porque você não faz cortes, é tudo por punções. A agulha, você passa os catéteres e tiraria esses vasos, né? E a termoablação, também é um mecanismo parecido com os outros dois anteriores, né? Só que cada um tem uma especificidade para o diâmetro do vaso, para o tipo de perna que a pessoa tem, se já teve, se não teve úlcera. Isso aí vai ser avaliado pelo seu médico após o exame físico, né? Essa avaliação, então, ela é restrita do médico, do cirurgião vascular. Sempre. É bom sempre repetir, né? Aquele médico que após a faculdade de medicina fez a residência pós-graduação em cirurgia geral e depois em cirurgia vascular ou clínica médica e angiologia, né? E todos esses tratamentos aí, atuais, enfim, quem efetua esses tratamentos... Quem efetua é o cirurgião vascular, não é o ginecologista, não é o dermatologista, tá? Quem trata de vaso é um angiologista ou cirurgião vascular. É ele que vai ter a capacidade de te avaliar, saber qual o melhor procedimento e até tratar possíveis complicações. Lembrando que o objetivo do tratamento médico nunca é, né, gerar complicações, gerar problemas, mas eles podem existir. O seu médico pode lhe explicar melhor quais são, de acordo com o teu tipo de pele, o teu tipo de doença venosa, né, que podem ocorrer e o que vai ser feito caso elas ocorram. Doutor Bruno Morrison hoje aqui com a gente, cirurgião vascular, conversando sobre esse assunto. E a ênfase aqui no que nós acabamos de pontuar aqui para você sobre tratamento é que você procure ajuda específica. Porque o que a gente vê por aí é, de fato... Infelizmente, né? É um negócio esquisito, né? E eu tenho uma amostragem muito viciada, porque como esse paciente vai, às vezes, num especialista que não é da área e acaba acontecendo uma complicação, esse especialista não sabe resolver e depois esse paciente acaba procurando o especialista que tinha que ter procurado de início. E aí a gente vê alguns casos, infelizmente, um pouco ruins, né? O que faltou, na maioria das vezes, é a orientação. Né? Pois é. Então, a ideia aqui no Espaço Feminino está te dando essa orientação correta para você. Gente, olha só. Samuel, agora é com você, esse yakisoba aqui. A gente já está na finalização, tá, Márcia? Tomate é o último, tá? A gente só vai colocar ele só para colorir um pouquinho mais. O tomate a gente não quer que ele vire molho. A ordem dos fatores, de fato, altera o produto. Então, é por último o tomate. Os outros, assim, você vai fazendo por escala, né? Você vai eliminando, na verdade, por escala. Cenoura, o repolho, tudo tem mais ou menos a mesma textura. O tomate que já é mais molinho. Então, a gente não quer a papa, o extrato, a gente não quer. A gente quer o tomate mesmo, assim, a gente quer sentir o tomate, a gente quer ver ele na receita. Então, assim, ó, você deu só um sustinho no tomate, já tá pronto. Aí agora, Márcia, eu queria que vocês pegam aqui pra mim, Samuel, o molinho, tá? A gente vai botar 2 colheres de sopa de shoyu, aqui vai no olho, mas a base é essa, 2 colheres, 2,5, e agora a gente vai acrescentar o molho tonkatsu. Esse molho tonkatsu tem receita na internet pra fazer, eu já aprendi a fazer, é fácil, vai misturar alguns ingredientes e vai fazer.
Você vai colocar 4 colheres desse molho. Esse molho, Márcia, é o segredo do bom yakisoba, do yakisoba tradicional. Você vai ver que ele dá, você vai provar, né? Você não vai ver. Você vai provar que ele dá um sabor assim sensacional à receita e dá cor também, né? Ele vai deixar o teu yakisoba naquela cor que você quer, mais escuro, ele mais saboroso, mais suculento. Você pode perceber, ó, que ele, quando se mistura com os legumes, ele fica já no esquema que a gente quer e precisa. Agora é só acrescentar o macarrão. Pode falar, amigo, fica à vontade. Não, é porque, assim, você quer esse aqui? Não, já tá aqui. Tá. É porque, assim, fez o maior sucesso os petiscos no outro programa, né? Então, eu quero que você diga de novo o endereço do Brasileirinho, não é isso? O Brasileirinho, ele fica no bairro de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro mesmo, na zona oeste do Rio de Janeiro. Lá a gente tem, a proposta do bar é ser um esporte bar. Um lugar que você possa levar sua família, assistir a um jogo de futebol, comer uma comida boa, um petisco, ser bem atendido, ouvir boa música. A proposta do bar é essa, é bem simples, não tem nada de extraordinário. Mas a comida é maravilhosa? A comida, então, a gente preza, são os detalhes, né, Márcia? É verdade, faz toda a diferença. No outro bloco a gente, então, pode montar o prato? Pode. Só tô acrescentando o macarrão, que já foi cozido, 3 minutos, normal, muito simples, igual o macarrão comum. Ele só é um pouquinho mais fino, tem que ter um pouquinho mais de cuidado na hora de retirar, mas já está prontinho quando você voltar. Então, no próximo bloco, para finalizar e fechar o espaço feminino, a gente vai aí montar o prato maravilhoso, nosso yakisoba de carne. Beleza? Mas a gente aguarda você, ok? Pois é, voltando com o nosso espaço feminino, agora a reta final aí, então. Reta final, já está pronto, só montar o prato. Só montar o prato. Então, pronto. Doutor, curte o yakisoba? Curto, compartilho. Olha, agora eu fiquei sabendo, o Samuel trouxe aqui uma informação de última hora, que lá na Twitter estavam querendo colocar uma... Não foi isso que disseram pra gente? Disseram pra gente lá na Twitter que estava faltando um ingrediente no seu yakisoba. Tradicional da culinária nordestina, então, né? O que é essa? Estão dizendo lá na Twitter que uma farinha aqui ia dar liga? Como é que é? Ia ligar um pouquinho mais. Assim, olha... cada um na sua, tá, Márcia? Mas não combina, não. Nesse prato, especificamente, não. Ele é um prato já bem molhadinho, bem tranquilo. Não precisa acrescentar nada, não precisa. Nada tá no de esquema. Farinha nesse Pode ter certeza. Eu sei que o pessoal do Nordeste está assistindo o nosso programa, no Norte também tem gente assistindo, mas farinha aqui... Não é que não deu, é que não dá. Farinha então... pouco, meu pirão primeiro, né, Márcia? Tem aquele ditado, né? Exatamente. Agora, tem algumas orientações, até que a gente estava recebendo lá, que é o seguinte, que a gente pode comprar um molho. Esse molho tonkatsu, a gente consegue comprar ele em qualquer casa especializada, assim... que venda produtos japoneses, produtos naturais, essas lojas, eles têm esse molho para vender. Na hora eu não me atinei, assim, tentei ajudar, né? Tem na internet. E também tem nessas casas especializadas, até, às vezes você fácil quer de encontrar. A fazer o molho com também, certeza, fácil de encontrar, bem simples, bem tranquilo. E, doutor, a gente vai finalizar aqui o prato, mas temos que estar passando o contato. O seu contato, porque é muito importante que a gente está falando ali do tratamento, né? E dizendo da importância que esse tratamento... E olhando o profissional, olhando a necessidade, veja que, bom, para você, para a sua pele, para a situação em que você se encontra, o melhor tratamento é esse ou aquele, né? Então, é interessante que seja um profissional específico. Por isso, a gente recomenda aqui que você procure a ajuda certa para fazer o tratamento que vai valer a pena, não é isso? Com certeza, com certeza. Existe o site das sociedades, né? Certo. Sociedade de Ecologia, Dermatologia, a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. No site dela, por exemplo, você consegue colocar a cidade, o estado, até o bairro e achar os especialistas que são realmente, né, não só formados naquela especialidade, mas também credenciados da sociedade para poder atender você da melhor maneira. Certo. Tá? No caso, com você... Eu tenho um consultório no Recreio, tá? O telefone é 3048-8926. Certo. Tá? Planos particulares.
Ok. atende. Muito obrigada pela Obrigado companhia você, mais hoje uma aqui vez, no um Espaço prazer estar Feminino. aqui. E da última vez você trouxe uma pessoa para aqui, Um paciente. né, testemunhar o quanto que não dá certo andar por aí nos lugares que Com certeza. o tratamento não é específico, né? É verdade. Doutor Bruno Morrison hoje aqui com a gente, cirurgião vascular. E aí? Vamos comer? Olha, como é que nós estamos então? Ó, o último eu queria que a gente montasse junto. Tá. Porque se você pegar aqui, Samuel, não Olha tem aí. brócolis na receita, né? O Ivo, ele tá totalmente íntimo do íntimo, Samuel. íntimo, já tá, ele já tá aqui já do meu lado, é o primeiro, né, Samuel? O próximo. Ah, meu Vamos Deus, nós já aqui, viu ó. que vai, né? Já viu que não vai precisar botar farinha, nem nada, servido, tudo. A mão, pega aí, Samuel, pega aí. Olha lá, você vai ver a mão do Samuel aqui, olha aqui. Olha lá. Esse aí é a mão, essa aí é a mão do Samuel. Ó, o último prato a gente vai montar junto. Tá. Porque tem um segredinho. Botou o brócolis, ele faz só isso aqui, ó. Ele só entra assim, ó, para enfeitar o prato. Não menos importante, tá, Márcia? Porque ele está saboroso, cozido no rondache, que também é um ingrediente japonês. Essa cor que o brócolis tá, causa por conta do rondache? Esse verde ele, mais acentuado? Ele fica na sua cor natural. Ele não altera em nada, não perde propriedade, na verdade. Porque né? a gente, quando às vezes dá aquela cozida no brócolis, ele fica meio... In natura, né? Ele opaco, fica aquela né? cor feia. Aqui o rondache, ele, além de apurar no sabor, ele A apura cor também na também. cor, na beleza. E você vê que ele fica inteirinho, ó. Não desmancha, não perde as Evelyn, propriedades. muito obrigada pela companhia hoje no nosso espaço, viu? Muito Valeu obrigado você, foi mesmo. ótimo. Olha aqui, para ficar mais bonito. Isso. Gente, obrigada pela companhia, beijo no coração, valeu mesmo. Continue aí na programação da Boas Novas, doutor Bruno, muito obrigada. Gente, beijo no coração, paz.